A necessidade da união da igreja é algo muito urgente, é algo muito sério, é algo que não se deve tratar de forma superficial. É algo que se deve levar em conta e se trabalhar de forma séria, no sentido de que resultados gloriosos possam ser alcançados. Que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos que estarão me acompanhando através deste vídeo. Eu sou o pastor Elias e eu quero convidar a todos a deixarem o vosso like nos nossos conteúdos trazidos aqui no nosso canal Pastor Elias Chirinza, onde para você que ainda não é inscrito, eu deixo aí também o convite de você se inscrever. Também você pode sinalizar aí o sino de notificações para poder receber todas as novidades que nós traremos aqui. O assunto união é o tema que eu trago aqui hoje. E eu gostaria de, em breve espaço de tempo, tratar com o povo de Deus a respeito deste assunto. Somos todos diferentes, mas há algo que há em comum. Amamos todos o mesmo Deus. E esse mesmo Deus que todos nós amamos, Ele nos ensina a sermos pessoas que andam na mesma forma de pensamento. E essa forma de pensamento, ela nos é transmitida através da palavra de Deus. Então, quando você somos unidos com Deus, nós automaticamente somos unidos com os nossos irmãos que também são unidos com Deus. O que é que tem acontecido e que tem sido triste nos dias atuais? As placas denominacionais têm criado dissensões e divisões no seio do povo de Deus. E isso não tem contribuído positivamente para aquele que é o avanço do reino de Deus. As lutas que têm sido constantes entre os fiéis, entre os crentes, entre os que deviam estar buscando a Deus, têm impedido o povo de Deus de trabalhar de forma dedicada na proclamação da boa nova do reino. Então, o que eu quero trazer aqui é algo muito simples que a própria palavra de Deus nos transmite. Efésios capítulo 4 diz: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Até aí. Nós vemos aqui a palavra de Deus nos mostrando que nós devemos, de todas as formas, lutar para guardar a unidade do Espírito. E a Bíblia vai dizer que nós fomos chamados pelo mesmo Deus para que possamos pertencer a um só corpo, onde individualmente somos membros. O que pode tornar a igreja forte e poderosa é a união. E o que pode tornar a igreja fracassada e derrotada é a falta da união.
E nós precisamos entender que no corpo há vários membros, mas todos eles são importantes. Por quê? Porque cada membro do corpo luta para um bem comum. Qual é esse bem comum? O bem-estar de todo o corpo. Daí que, independentemente do nome, da denominação, que cada um de nós seja pertencente, nós temos uma causa que é comum, que nenhuma placa denominacional pode extinguir, pode influenciar no sentido de ela não vir a ser a causa pela qual nós lutamos. O avanço do reino, a glorificação do nome do Senhor. E nós precisamos nos empenhar nisso. Mais do que fazer conhecido o nome da sua igreja, nós devemos lutar devemos lutar unânimes para que o nome do Senhor seja conhecido, porque diz a palavra do Senhor que não há outro nome que nos foi dado por meio do qual somos salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Então é esse nome que nós devemos alastrar, é esse nome que nós devemos fazer conhecido por meio da proclamação do mesmo, e isso de forma unânime. A igreja, em toda a história, nós vemos que ela cresce onde havia união. E nós precisamos nos unir. Nós precisamos trabalhar. Temos visto uma perseguição que vem tendo início contra a igreja do Senhor. E o que nos vai fazer permanecer firmes ou prevalecer é a união. É a união. Sempre quando a igreja era atribulada, ela de forma unânime orava, buscava a Deus. Devemos falar a mesma língua. No corpo, o que acontece é que aqueles membros que nós achamos ser os menos, não precisarem de mais honra, são os que nós tratamos com muito mais honra, dado a sua importância para o bem-estar do próprio corpo. Então nós devemos entender isso, precisamos conceber isso, que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos um só em Cristo. Fomos chamados por um só Deus, para a mesma esperança, para professar uma só fé. Porque nós temos um só Pai, um só Deus, que é Pai de todos, que é tudo em todos, por todos e para todos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Somos dele, fomos chamados por ele para glorificar o nome dele. E nós precisamos nos empenhar em fazer isso, fazer com que o nome dele seja glorificado. Então não vamos deixar com que as placas denominacionais nos dividam, as placas denominacionais nos privem de fazer aquele que é o nosso dever como aqueles que foram chamados por Deus. Vamos nos unir, povo de Deus. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Esses irmãos são aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Irmão em Cristo não é somente aquele que frequenta a mesma congregação com você. Irmão em Cristo é aquele que crê no mesmo Senhor Jesus Cristo, que salva a todos quanto crê no seu sacrifício que foi oferecido na cruz. Então nós precisamos trabalhar neste sentido. É tempo da igreja se unir. É tempo da igreja lutar pela causa pela qual foi chamada pelo Senhor. Vamos proclamar a boa nova do reino. Vamos nos unir para trabalhar para a glória de Deus. A Bíblia vai dizer: grande é a seara, mas são poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie mais ceifeiros. Olha, o Senhor Jesus entendia que o trabalho da colheita era tão grande, que havia uma necessidade de a igreja, o povo de Deus, os chamados por Ele, clamassem a Deus para que mais pessoas fossem trazidas para cooperar na proclamação ou na colheita na seara. Nós não podemos
chegar a pensar que, olha, as igrejas denominacionais que nós temos são suficientes. Não são, porque o trabalho é bem maior. Então o que nós precisamos é de que mais homens sejam atraídos pelo santo evangelho de Deus, para que eles possam também fazer parte deste trabalho nobre que tem como vista o resgate das almas que se encontram perdidas, das pessoas que estão na boca do inferno. E só unidos é que nós estaremos munidos de tudo para que a gente possa ter sucesso nesta colheita que é muito grande. Então o povo de Deus precisa se unir. O povo de Deus precisa entender que não há separação, não há divisão. Somos um só. E não deve ser uma placa que nos deve dividir. Porque há um sangue que nos une. Há um corpo que foi oferecido por nós para que nós sejamos um só nele. A Bíblia, Jesus vai dizer o seguinte: nisso saberão que vocês são meus discípulos, em que vocês sejam um só, em que vocês amem um ao outro. Esse é o maior testemunho que nós podemos dar. É nisso que nós podemos ter credibilidade como homens de Deus. Quando haver entre nós o amor, a união. A união. Então, sem a união, a igreja fracassará. Mas com a união, a igreja triunfará. Então, nós somos chamados a nos unir por uma só causa. Pois é para uma só causa, é para a mesma causa que nós fomos chamados. Jesus disse: não fostes vós que escolheste a mim, mas fui eu quem vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos. Todos nós somos chamados a ser frutíferos ou a frutificar para a glória e louvor de Deus Pai em Cristo Jesus. Então, unamo-nos, trabalhemos todos para o avanço do reino de Deus, para o crescimento da obra de Deus. Vamos colher, porque a seara é muito grande. E vamos clamar a Deus por mais ceifeiros, por mais trabalhadores, para que eles possam colaborar conosco, para que a colheita ela possa ser de grande valia, porque ela é muito grande. Então, que o Senhor Jesus nos ajude a entender isso, que nós temos várias denominações, mas a igreja é uma só. Sim, há várias denominações, mas a igreja é uma só. Olha, em todas as denominações, nós encontramos uma só igreja. Sim, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é a placa. A igreja não é o nome. A igreja não é um edifício construído levantado por mãos humanas. A igreja é o corpo de Cristo Jesus, que é constituído por vários membros. E quanto à questão de crescimento, nós vemos, por exemplo, o que aconteceu na reconstrução da cidade de Jerusalém, quando Neemias foi levantado por Deus para a sua reconstrução. O que deu êxito a Neemias? Foi a união. Houve ali cooperação. E olha, haviam opositores. Tobias, era Sambalat e Tobias, se não me falha. Eles lutavam de todas as formas para que não houvesse sucesso na reconstrução das muralhas de Jerusalém. Mas o que aconteceu? Porque havia união, havia cooperação entre aqueles que estavam envolvidos por esta causa. Houve sucesso naquilo que eles estavam fazendo. O que eu estou querendo dizer com isso? Ainda que se levanta o governo ou quem quer que seja para paralisar o avanço, o crescimento da obra de Deus, quando houver união da parte da igreja, isso no sentido de denominações, o que vai acontecer é que nós seremos inabaláveis e nós triunfaremos na missão que nos foi confiada pelo Senhor Jesus Cristo. E essa deve ser a nossa maior preocupação. O sermos bem-sucedidos na missão que nos foi confiada pelo Senhor, para que o Senhor possa se alegrar. Nós vimos quando o Senhor nos conta a parábola daqueles servos que foram deixados com talentos, 1, 5, 1, 2 e 1, 1. O Senhor se alegrou por aqueles que multiplicaram aquilo que lhes havia sido confiado.
E o Senhor se indignou com aquele que escondeu o tesouro, o talento que lhe havia sido dado por causa do medo. O Senhor quer que a gente multiplique. O Senhor quer que a gente cresça, transborde de tanto crescimento para a glorificação do seu santo nome. Então vamos nos engajar nisso. Vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar para isso. Vamos dar as mãos para trabalhar neste sentido. Vamos esquecer das placas e vamos lembrar de Cristo. Vamos nos esquecer do nome e vamos nos lembrar do sacrifício. Porque quando nós olharmos para a cruz e compreendermos aquilo que Jesus fez, nós vamos entender que Jesus não fez por uma placa denominacional, mas Jesus fez por um povo que se encontrava perdido, um povo que se encontrava desgarrado como ovelha sem pastor. E Ele os atraiu para Ele por meio do seu amor e os nutriu da palavra que é vida. E da palavra que dá vida, porque Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então o Senhor Jesus nos ajude a entender isso. Somos um só em Cristo Jesus. Fomos chamados para uma só causa, por Cristo Jesus. Então, lutemos, esforcemos-nos, trabalhemos para o avanço do reino de Deus e para a glorificação do santo nome do Senhor Jesus. Não lutemos uns com os outros, mas lutemos todos juntos, para que o maligno seja envergonhado e o Senhor Jesus exaltado por aquilo que nele, por causa dele, nós estaremos fazendo. Não se esqueça de deixar a sua subscrição, o seu gosto nos nossos vídeos e, acima de tudo, nos ajude partilhando aqueles que são os conteúdos trazidos no nosso canal, que é para a glória de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.